Olá, ainda sua aula número 97 de programação em Python, e nessa aula a gente vai falar dos métodos createOval e createArc para criar respectivamente figuras como círculos e elipses e para criar arcos de circunferência. Ok, então vamos olhar para o nosso joguinho, o que a gente trabalhou nele na aula passada. A gente começou a criar os retângulos do jogo. Então nós criamos primeiro o retângulo do player, que é esse retângulo da cor verde, que está centralizado, que está na parte inferior da tela. E os retângulos que o player vai ter que destruir foram criados de uma maneira mais dinâmica, através de um for loop. E lógico, a gente sempre pode modificar esses valores aqui, se a gente quiser mudar o número de retângulos e tal. E eles são criados a partir desse algoritmo aqui. Agora, você deve lembrar, na aula que eu apresentei o joguinho para vocês, que o player ele ia rebater para lá e para cá uma bola vermelha, certo? Então, essa bola vermelha a gente tem que criar hoje. E essa bola vermelha é criada, se você olhar aqui o comentário, cria a bola do jogo, a partir desse algoritmo aqui. Certo? Então, vamos entender o que está acontecendo aqui. Então, aqui você percebe que tem, primeiro, um raio, que eu atribuí a ele o valor de 30 pixels, certo? Então, nossa bola vai ter um raio de 30 pixels, você vai ver que isso não é muita coisa. E eu construí um P aqui, que na verdade refere-se a uma posição, que é a posição de x100 e y200 no canvas. Então é x100, y200. É uma posição mais ou menos no meio da tela. No meio da tela em y e deslocado um pouco para a esquerda em x. Certo? Então a gente foi lá e criamos a nossa bola a partir do método createOval. E aí, se você olhar, eu defini aqui primeiro 4 valores. Esses 4 valores, você deve perceber que vão se referir a 2 pontos no meu canvas. O primeiro é o ponto P, esse pontinho aqui, que eu coloco aqui P0 e P1, então o X e o Y. O segundo ponto é o ponto P0 mais raio e P1 mais raio. Então, se você pensar, tem um ponto aqui no X100, Y200, e aí ele anda mais 30, que é o raio para a direita, e mais 30, que é o raio para baixo. Então, são pontos que estão não consigo falar, na diagonal oposta. E aí eu preencho, lógico, o fio, a minha figura com a cor vermelha, e tem aqui uma outline com a cor branca. Porque eu vou explicar depois para vocês como é que funciona, mas para não fazer diferença, eu vou colocar aqui com um black. Então, antes de eu falar qualquer coisa, vamos ver como é que fica o nosso joguinho. Então, você está vendo aqui, isso aqui tudo a gente já criou na aula passada, o texto, e aqui está o meu círculo vermelho, ok? Então, beleza. Agora, como é que funciona esse algoritmo? Tudo bem, definir alguns pontos e tal, mas como é que funciona a criação das circunferências? Então, para isso, vou usar uma figura do livro da Labakik, nossa senhora, que é essa figura aqui. Então, você deve estar vendo que aqui tem uma elipse e ela está contida dentro do retângulo. Então, como é que funciona createOval? Então, os pontos que eu defini, eles são os pontos que estão opostos numa diagonal. Então, esse seria o meu ponto P0, P1, e esse seria P0 mais raio, P1 mais raio. Lógico que aqui, se eu somasse um mesmo valor para os dois, formaria um quadrado e não um retângulo. E como é que ele forma a minha circunferência ou a minha elipse? Ele forma uma elipse, no caso porque toda circunferência é uma elipse, que tangencia o retângulo que eu defini. Lembrar que todo quadrado também todo quadrado é um retângulo. Então, eu defino esse ponto e esse ponto. Com esses dois pontos, ele vai definir um retângulo, e com o retângulo definido, ele vai circunscrever, nossa, não consigo falar essas palavras de geometria. Ele vai inserir uma elipse dentro desse retângulo, certo? E é assim que você vai definir as suas figuras. Então, a sintaxe para criar
uma circunferência ou uma elipse é a sintaxe de criar um retângulo, porque você está basicamente fazendo isso, criando um retângulo para depois circunscrever a circunferência lá. Agora, o que é esse parâmetro outline? Outline é um parâmetro que eu ainda não tinha mostrado para vocês, que o que ele faz? Ele vai escrever, vai desenhar na parte de fora da sua circunferência com uma cor qualquer. Então, se eu trocar aqui de black para white e colocar meu jogo para rodar, você vai ver essa linha branca em volta da minha circunferência. Então, o outline serve para você fazer essa linha aqui. Por exemplo, se eu quisesse dar um efeito um pouco diferente, poderia colocar aqui fill black. E aí a gente veria a minha circunferência não como um objeto vermelho, mas como um círculo com essa linha branca. Eu poderia fazer isso para todas as minhas figuras e teria um estilo um pouco diferente de jogo. Eu sei lá se você ia gostar mais do jogo assim ou não. Então, aqui deixar como vermelho. Ok, conseguimos criar nossa circunferência. Teoricamente, a parte que a gente fala do jogo acaba aqui. Só que ainda tem um outro método que eu tenho que mostrar para vocês que vocês podem querer usar em algum momento, que é o método createArc. Então, createArc vai criar um arco dentro da tela. Então, vamos olhar aqui os parâmetros que eu estou usando. Então, isso aqui por enquanto eu vou deixar apagado. Depois eu reescrevo. Então, se você olhar, eu estou definindo aqui também os mesmos pontos da minha circunferência. Então, o meu arco vai aparecer na minha circunferência. Estou definindo P0, P1, P0 mais A, P1 mais A, P0, P1, P0 mais A, P1 mais A. Ok, estou definindo os mesmos pontos. Você já pode imaginar que createArc vai ser a partir de um retângulo também. Só que eu preenchi o meu arco com a cor laranja. Então, beleza. Se eu simplesmente fizer isso, você vai ver um arco de 90 graus aqui na minha circunferência, certo? Esse arco laranja aqui, que tem as linhas pretas para definir o arco. Ok, mas agora, eu não quero um arco que seja esses 90 graus certinho, eu quero um arco um pouco diferente. Então, como é que eu posso definir isso? Antes eu vou mostrar para vocês Start, Extend, colocar esses parâmetros aqui e depois eu explico para vocês como é que funciona. Então você está vendo essa figura aqui. Então eu desloquei o meu arco, certo? Então como é que funciona o arco no Thinter? Então se você olhar aqui, de novo vou apelar para uma figura do lado aqui, certo? Que é essa figura aqui. Então eu peguei e defini o retângulo a partir dos pontos que eu coloquei dentro do meu arco. Ótimo. Então, o que acontece? Eu coloquei aqui dois argumentos especiais, que é o Start e o Extend. Então, o que o Start e o Extend faz? O Start ele vai definir um ângulo inicial para o seu arco. Então, eu defini Start 60. Então, ele vai pegar, vai girar 60 graus e aqui vai ser a linha de início do desenho do meu arco. E o Extend? O Extend vai ser o quanto a partir da minha linha de início ele deve percorrer de graus para formar a minha linha final. Então, no caso, eu defini Extend como 90 graus. Então, a partir da linha do início, ele vai girar 90 graus e vai definir o meu arco. E como ele define o meu arco, é o arco que vai estar contido dentro do meu retângulo. Então, por isso que você vê este arco aqui, certo? Então, notar que quando eu não coloquei nenhum parâmetro aqui, ele simplesmente partiu do eixo x positivo, então essa linha aqui na horizontal, e formou 90 graus. Ou seja, por definição, Start vale 0 e Extend vale 90. Então, aqui eu não precisaria ter nem definido o Extend, porque por definição ele já é 90, e aí se eu rodar aqui eu vou ver exatamente a mesma figura. Beleza? Então, é assim que funciona o createArc, e era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Então, agora, para casa sempre tem um exercício, né?
Então, para não perder o costume, exercício. E de novo é trabalhando com o nosso aplicativo. Então, entrar aqui com o meu login, minha senha. E agora você vê que tem um terceiro aplicativo aqui, App Canvas 3, que é o aplicativo Fatias. Se você clicar no Fatias, você vai ver aqui o meu canvas, o meu fundo e um círculo bem definido aqui. E aí eu escolho uma fatia qualquer, por exemplo, 12%, e peço para desenhar, e ele vai desenhar aqui no meu arco 12%. Se eu escolher 40%, beleza. Se eu escolher 50%, opa, beleza, e ele vai desenhando aqui fatias. Agora, tem um problema nesse algoritmo que a gente vai explorar na aula que vem, que por exemplo, se eu tentar regredir para 12, você vai ver que ele não apaga isso aqui. Então na aula que vem eu vou estar mostrando como fazer animações. Da mesma forma, se eu tentar 120%, ele vai dar um erro terrível, né? Então, na aula passada a gente vai explorar como corrigir esses problemas aqui, e aí, enquanto isso, você tenta desenvolver esse aplicativo como ele está feito, ok? Então é isso, pessoal. Essa foi a aula de hoje. Espero vocês na próxima aula.